Estamos aqui de volta, aqui na nossa quinta semana do nosso estágio supervisionado 3 do curso de licenciatura em matemática. Hoje nós vamos falar um pouco acerca da simulação de situações didáticas, porque vocês sabem que uma parcela da carga horária do estágio de vocês, ela é destinada a planejamento de simulação de situação didática. Então, nesse sentido, nós vamos falar um pouco da didática da matemática, de situações didáticas, que são fundamentais para que o professor ele possa não entregar imediatamente a resposta para o estudante, para que o aluno possa construir juntamente com o professor e coletivamente com os demais colegas, né, essas respostas para que a construção do conhecimento ela ocorra de forma sólida, de forma mais consistente, tá bom? Então, hoje a gente vai estar falando a respeito desse tema, tá? Primeiramente, eu queria trazer um pouco da dimensão que é quando a gente vai falar de situação didática, a gente precisa remeter à educação matemática, que traz um rol de link com outras áreas do conhecimento, como vocês podem ver, né? A educação matemática, que vai de todos esses aspectos que vocês possam imaginar, que podem estar sendo entrelaçadas e que a matemática está presente em outras áreas do conhecimento também. E a partir daí você vê a necessidade de se trabalhar a contextualização, interdisciplinaridade e pensando em toda essa robustez que a matemática ela tem que ela se adentra em diversas áreas do conhecimento, é que nós precisamos pensar nas situações didáticas associando a essas diversas áreas do conhecimento, certo? Então, a matemática, a ciência da educação, sociologia, a própria didática da matemática, a semiótica, epistemologia mesmo, com a origem do conceito de cada palavra, né? E a psicologia, tá? Então, aqui, a gente precisa ter em mente que a matemática, ela não, falando de professor, de docência, de aula, a gente não pode trabalhar com o objetivo do bacharelado, do pesquisador matemático, né? Na verdade, o professor, ele precisa, sim, construir, reconstruir o conceito, contextualizar, né? Nesse sentido, a gente precisa pensar que o conhecimento precisa estar partindo do meio sociocultural, né? Que é partindo do que o aluno já tem de contato com a matemática, ainda que de forma não intencional, né? Mas ela já está ali presente no seu cotidiano, trazer aquilo para, então, assim, construir um conhecimento sólido, um conhecimento efetivo. Então, partindo do meio sociocultural, nós temos aqui o conhecimento, a matemática e a relação que deve ser estabelecida entre a matemática, o professor, o aluno e, assim, na busca pela aquisição desse conhecimento, mas que seja um conhecimento que parte é, de situações do meio, né, do meio sociocultural, e que vão gerar essas situações didáticas que possibilitam a construção desse conhecimento mais efetivo, né, um conhecimento mais sólido. E aí nós temos aqui algumas situações didáticas, né, que a gente pode trazer aqui para vocês, por exemplo, né, a situação de ação, uma situação de formulação, que aí já é intencional, né? A situação da validação dessa situação didática e a situação da institucionalização. Em cada uma dessas etapas são fundamentais aí na construção do conhecimento, né? Essas situações didáticas. Então, na situação da ação em si, que é no princípio, né? É onde vai acontecer a interação entre os alunos e o meio físico, né? Já na formulação, já vai se direcionar para a comunicação de informações entre os alunos, quer dizer, a partir dali, onde já se teve um contato primeiro, né?
entre os alunos, com o meio, aí parte-se para essa socialização entre esses estudantes, né? No momento da validação, né, a validade das informações que serão feitas, né, quer dizer, é validar aquilo que se foi pensado e a conexão que isso tem de fato, né, com o conhecimento já formulado, né? O que que você trouxe do meio sociocultural que já se formulou, já se organizou e que realmente está ali já associado ao conhecimento matemático teórico, né? E aí, por fim, tem a situação da institucionalização, que os alunos, nesse momento, já vão assumir o significado do conhecimento elaborado, né? Ou seja, tudo que é o momento que eles vão assumir é, esse significado, ou seja, a aquisição, né? A assimilação do conhecimento mesmo, a partir das situações anteriores já mencionadas, né? Que é a ação, a formulação e a validação. Já é o momento em que o estudante vai mesmo institucionalizar a aquisição daquele conhecimento, ou seja, foram todos os passos, todas as etapas da situação didática que foi pensada, que foi elaborada, que foi executada para que, ao final, o estudante ele possa institucionalizar e fazer a aquisição do conhecimento. Mas o que são realmente essas situações didáticas, né? A gente pode definir como o conjunto de diferentes formas que se organiza a aprendizagem, ou seja, é justamente a maneira, a metodologia que se vai utilizar em sala de aula, né? É inspirada no modelo teórico desenvolvido na França, né? E contempla a especificidade do saber matemático, ou seja, é o saber matemático sendo organizado de modo que ele chegue da maneira mais, mais fácil para o aluno, mas também de uma maneira consistente, ou seja, partindo de situações em que ele possa associar os conhecimentos teóricos com o que ele tem de contato com isso na vida cotidiana, né? Então, envolve o quê? Professor, aluno e conhecimento, como a gente já viu, é, numa imagem anterior, tá certo? E os objetivos, propriamente, é o quê? Uma educação mais significativa para o aluno, como que, com certeza, se você cria uma situação didática onde você leva em consideração a contextualização, tudo que o estudante já tem de conhecimento sobre o assunto, embora não formalizado, né? Ali é o momento da formalização, que é na escola. Nesse sentido, ele vai ter uma aprendizagem mais significativa do que apenas você resolver uma expressão sem, ou outro, um problema sem fazer esse link, né? Isso vai, elas vão proporcionar, né, ao aluno conhecimentos vinculados à sua existência, que é justamente o que a gente chama mesmo de contextualização, e buscar a especificidade do saber, né? Porque, na verdade, não é só trazer, né, situações, mas você tem que vincular essas situações com o conhecimento teórico, para que o aluno possa fazer a aquisição de um conhecimento sólido e que ele possa levar para a vida dele, né? Aqui nós temos a estrutura teórica mesmo das situações didáticas, né? Tem um contrato didático, que é aquele contrato que o professor, quando chega em sala de aula, no primeiro dia, no primeiro, ou a cada mês, ele faz com o aluno, já estabelecendo normas, né, regras a serem cumpridas ali no trato com o conhecimento, com a relação, com todo ali no espaço da sala de aula, como é que vai acontecer, né? Tem os obstáculos epistemológicos que estão associados justamente ao conhecimento em si, propriamente, né? Falando, teoricamente falando, né? A questão da dialética, ferramenta, objeto, né? Que é o que já vai considerar aquilo que ele traz, né? Nessa relação com os aspectos epistemológicos, e aí, por fim, a transposição didática, tá certo? Então,
A gente traz aqui a frase que diz que é o seguinte: quando o aluno, falando assim dessa visão da contextualização, da necessidade de você vincular o conhecimento que ele vai adquirir teórico ali com as vivências que ele tem na vida, né? O que que a gente traz? Quando o aluno se torna capaz de pôr em funcionamento, né? E utiliza por si mesmo o saber que está construindo, quer dizer, uma construção, não é você chegar e repassar para ele, é algo que é construído, né? Em situações não previstas, em contexto que também, na ausência dessas situações, desculpa, gente. Bom, gente, como eu estava dizendo, né, retomando a frase, tá bom? Quando o aluno ele se torna capaz de pôr em prática, né, de pôr em funcionamento e utiliza por si só o saber que está sendo construído em situações não previstas, né, em qualquer contexto, e também na ausência de qualquer professor, aí está ocorrendo, então, o que pode ser chamado de situação didática, ou seja, a situação didática ela só é atingida mesmo quando o estudante se torna capaz de pôr em funcionamento e utiliza por si mesmo o saber que está sendo construído em uma situação que não estava prevista, em qualquer contexto, inclusive na ausência do professor. Aí só nesse momento é que se pode dizer que ocorreu a situação didática, tá bom? E aqui nós temos as situações, né? Temos o meio, né, que é o contato que ele tem com tudo, a vida, o que que existe aí disponível para o conhecimento dele na vida como um todo, né? Nós temos o meio, né, e os os elementos envolvidos, o aluno, o professor e o saber, o conhecimento, né? E aí nós temos aqui a epistemologia do professor, a relação do professor com o saber e a relação pedagógica, ou seja, na sala de aula existem diversos elementos que são fundamentais na construção do conhecimento e para as situações didáticas eles têm que ser pensados, levados em consideração para que o aluno possa, então, adquirir esse conhecimento, tá? Aqui a gente traz uma diferença, né, entre o trabalho do pesquisador, do professor, tá? O pesquisador, que é o matemático, né, ele traz o quê? Ele, dentre as reflexões realizadas, ele que saber é interesse para os outros, né? É, é mais técnico-científico, sem essa criação de situações que vão possibilitar esse conhecimento. É algo mais isolado, tá? É algo mais isolado, é algo mais teórico. Ele vai estar preocupado em eliminar as reflexões que eles consideram inúteis, caminhos errados, buscar teorias mais gerais, vai despersonalizar, vai descontextualizar, né? Vai destemporalizar esses resultados. Ou seja, é exatamente o contrário do trabalho do professor. Essa é a visão do matemático, do pesquisador, certo? O professor não. O professor, a gente vai ver, ele vai estar exatamente trazendo a busca dessa situação didática, como eu vinha falando para vocês, tá bom? Então, entre as reflexões didáticas, quer saber interessante para o aluno. O que que é interessante para o aluno, né? No caso, eliminar reflexões inúteis, caminhos errados, busca de teorias mais gerais, né? Despersonalizar, ou para os outros, desculpa, esse aqui não, esse outro. Voltando aqui, pessoal, para o aluno em si, o que que acontece, né?
Deve ser, em alguns momentos, comparado à atividade científica, sim. Sim, porque, como eu disse, o conhecimento, ele tem que acontecer de que forma? Vinculando o saber que o aluno tem, a vida, o contexto que ele já viveu, com o conhecimento científico, o conhecimento teórico que já vem no livro didático. Então, deve, em alguns momentos, comparado à atividade científica, deve ser comparado, certo? Saber matemática é pensar problemas e é encontrar boas questões. O professor, ele deve propiciar aos alunos essas situações, como a gente já vem falando. E, por fim, o trabalho do professor. O trabalho do professor é o quê? É o inverso do pesquisador, como eu já disse, né? Ele vai recontextualizar, ele vai repersonalizar. Cada conhecimento deve nascer da adaptação em uma situação específica, né? O professor ele deve simular uma micro sociedade científica, né? Criando situações, certo? E deve dar aos alunos meios para se encontrar nessa história particular. Os alunos eles devem recontextualizar e redespersonalizar o conhecimento, fazendo o comparativo com aquela questão do pesquisador, que é o matemático, né? Isso aqui é somente uma simulação, tá certo? E o professor e o aluno, juntos, o que que eles precisam aprender um pouco, em pouco tempo, né? Uma noção que levou muito tempo para ser desenvolvida, que é a matemática em si, né? Eles precisam em pouco tempo aprender algo que foi construído ao longo do tempo, né? Então, o docente, ele deve propiciar um ambiente de pesquisa em sala de aula, de modo que o aluno possa refazer os passos feitos pelo cientista, tá bom? E aí, só trazer um pouquinho da aprendizagem, né? Destacando que ela ocorre no sistema didático, sofre um desequilíbrio provocado por uma mudança no meio, ou seja, a aprendizagem, gente, ela vai ocorrer aonde? Dentro do sistema didático, porque é justamente as metodologias, as técnicas que os professores utilizam, né? Então, vai sofrer um desequilíbrio que foi provocado aí por uma mudança no meio. Que mudança? Novos problemas exigindo novos conhecimentos. Vocês sabem que a educação, e aí as disciplinas componentes curriculares que compõem essa educação, elas são resultados das transformações que ocorrem na sociedade. Tá? A sociedade ela não é estática, né? Ela é dinâmica. Então, há mudança, problemas que exigem novos conhecimentos. E é pelo meio que se pode provocar ações para desestabilizar o sistema didático. Daí o interesse de analisar a possibilidade de mudanças nesse meio. Novos problemas, novas situações, as novas tecnologias representam algumas dessas possibilidades. A inteligência artificial, no momento, por exemplo, vocês sabem que está em alta. Muito é possível ser feito com o auxílio da inteligência artificial. Claro que deve se utilizar da maneira que vai beneficiar os estudantes, o sistema de ensino, a aprendizagem, para que não haja esse entendimento de que não precisamos mais aprender, de que a inteligência artificial vai resolver tudo. Mas são exemplos dessas mudanças, tá bom? Então, aqui a gente traz a frase que diz que, em uma situação didática, o aluno aprende adaptando-se a um meio, que é fato, contradições, de dificuldade, vocês sabem, né? Este saber, que é fruto da adaptação do aluno, ele manifesta-se através de novas respostas, que são, por sua vez, a prova de que o aluno está fazendo a aquisição da aprendizagem. E o professor, ele vai organizar essa interação através de quê? Da devolução ao aluno de uma situação problema, tá, gente? Então, é só uma videoaula para vocês refletirem, para vocês pensarem, para ajudar na organização do planejamento da situação didática de vocês. Nesse momento, vocês estão no momento de execução do estágio. Não é isso, gente? Então, bons estudos e até a próxima.